Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje, começando uma nova temporada dos nossos podcasts, nós vamos fazer em um novo formato, né? Nós vamos agora dividir o assunto em três partes. Então, neste é o primeiro episódio que nós vamos falar sobre as competências da educação básica. Então, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, acompanhe o nosso podcast. Bom, a base da educação é criar meios para promover o desenvolvimento dos alunos, de uma maneira que eles sejam cidadãos capazes de interagir em sociedade com ética, sustentabilidade e também com respeito à diversidade, né? E o papel da escola é auxiliar nessa questão da formação global, proporcionando e estimulando diferentes áreas do conhecimento que são imprescindíveis para o desenvolvimento do aluno. É aí que entram as competências da educação básica, que é o assunto deste episódio. E para falar sobre esse tema, hoje nós contamos com a presença da Ana Beatriz Vieira. Ela é professora há mais de 13 anos, formada em pedagogia, atuou em escolas de idiomas e como professora de educação infantil em escolas em programas bilíngues. A Bia, ela vai acompanhar a gente em mais outros 2 episódios para a gente falar sobre esse tema. Bia, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Isa, muito bom estar de volta. Obrigada pelo convite, viu? Ainda mais assim para falar sobre esse assunto que é tão interessante, né? Ah, com certeza. Bom, Bia, então, eu acho que não dá para a gente falar das competências da educação sem mencionar a BNCC, né? Isso porque as competências, elas estão listadas na base comum curricular. Então, para começar, vamos contextualizar aí rapidamente para os nossos ouvintes o que é BNCC. Então vamos lá. BNCC é a sigla para Base Nacional Comum Curricular, né? E o que é isso? Então, é um documento que traz as diretrizes sobre as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante a educação básica, né? Ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Antes da criação da base, já existiam os parâmetros curriculares, que o pessoal conhece, né, como as PCNs, também as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, mas a base ela vem agora com um pouco mais de especificidade nos objetivos de aprendizagem. E ela também passa a ser obrigatória. Já esses outros documentos que eu mencionei, eles são, né, ficam como referências, orientações, mas sem uma obrigatoriedade assim, de serem seguidos. Então, atualmente, a gente tem alguns documentos que guiam a educação brasileira, por assim dizer. Então, são eles: o Compromisso Nacional de Educação, que tem o objetivo de tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2030, tem uns anos aí ainda. A Lei 9.394, do ano de 1994, que estabelece a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente também tem as diretrizes curriculares da educação básica e o Plano Nacional de Educação, que são metas mesmo assim a serem cumpridas até 2024, todas relacionadas à educação também. Além da Constituição Brasileira e do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso está no site do MEC, tá? Quem quiser ler e entender um pouquinho melhor, todas essas informações estão lá. Então, a gente vê que tem todo um caminho aí que já vem sendo traçado na história da educação brasileira, né? E já há algum tempo já existia essa busca, já tinha essa necessidade de orientações nacionais que buscassem uma maior equidade de aprendizado, que buscassem assegurar que todos os estudantes tivessem acesso aos mesmos conhecimentos fundamentais. E foi assim que chegaram à base comum curricular, né? Depois de muito estudo e muita pesquisa. No episódio do podcast sobre como aplicar a BNCC no ensino da língua inglesa, a Pri, né, Priscila Lucena, menciona uma coisa muito importante. A BNCC ela não é um currículo. Ela auxilia na construção do currículo, mas ela não é ele. Então, costuma-se dizer que a base vai trazer o quê e o currículo vai trazer o como. Então, cada escola vai considerar o seu contexto para criar esse como. Perfeito, Bia. Acho que trouxe muita luz mesmo para esse assunto. E de uma forma resumida, então, quais são as competências presentes no documento? Resumir é sempre difícil para mim, hein, Isa, mas vamos tentar. Eu acho importante trazer
o que são essas competências. Aí eu peguei aqui um trechinho da própria BNCC para isso, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, né, isso é o que são essas competências, vamos a cada uma delas, são 10. Conhecimento, então entender, explicar, aprender, colaborar a partir de conhecimentos historicamente construídos. Pensamento científico criativo, crítico e criativo, então é essa parte mais da curiosidade, imaginação, investigação, de testar hipóteses, de resolver problema, é isso que essa parte vai falar mais. Repertório cultural, então, valorizar, fruir e participar de práticas de produção artístico-culturais. Comunicação, então, uma diversidade de linguagens aí, de formas de se comunicar. Cultura digital, compreender, utilizar e criar de forma crítica, que é uma parte bem importante em relação a essa cultura digital, né? Não só saber usar, mas de forma crítica. Trabalho e projeto de vida, então entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas conscientes relacionadas a isso. Argumentação, então basear-se em fatos, ouvir, respeitar, ter um posicionamento ético, né, tudo isso ligado aí a argumentações. Autoconhecimento e autocuidado, então como lidar com a saúde física e emocional, com diversidade e também relacionado à autocrítica. Empatia e cooperação, então acolhimento, diálogo, resolução de conflito, mais uma vez, agora pensando nessa parte dessa empatia e cooperação, e respeito. E finalmente responsabilidade e cidadania, então para que os alunos, né, desenvolvam essa habilidade de tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então a gente quer que os alunos tenham a oportunidade e sejam capazes de tudo isso aí, né, bastante coisa. Mas essas oportunidades vão ser dadas durante todo o período de educação básica e de diferentes formas. Ah, legal, Bia, muito bacana. Bom, eu acho que nesse primeiro episódio, né, deu para a gente entender um pouco mais, né, de uma forma teórica, né, o que seriam as competências, né, da BNCC. E agora, num próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso acontece na prática, né? Bia, então, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Isa. Até o próximo, então, para a gente falar um pouquinho mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.